Um livro que nos apresenta como o mundo está se tornando cada vez mais desigual. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreve, vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o livro Povo, Poder e Lucro, que foi escrito pelo economista estadunidense Joseph Stiglitz e que foi lançado no ano de 2019. O Joseph Stiglitz é um ganhador do Nobel da Economia, ele ganhou esse prêmio no ano de 2001, e nessa sua obra ele apresenta uma argumentação que se parece muito com a que a gente vê em autores como Thomas Piketty ou então como no Blanco Milanovic, que é a de que a partir da década de 1980 mais ou menos começou a haver uma mudança de padrões dentro do sistema capitalista que tem feito com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres, o que vem paulatinamente aumentando o grau de desigualdades sociais. O autor ele fala muito especificamente sobre os Estados Unidos, ele cita um pouco a Europa, um pouco os países da Ásia, mas é basicamente um livro que trabalha sobre Estados Unidos. A segunda parte dessa obra fala especificamente sobre questões dos Estados Unidos, de democracia, de política, então eu não vou entrar dentro dessa área da obra. Eu vou me ater à primeira parte em que ele fala sobre essa problemática e tentar trazer isso fora de uma visão meramente de Estados Unidos, tentar trazer o que ele nos apresenta de uma forma um pouco mais global. São vários os fatores que o autor coloca como causadores desse movimento de aumento das desigualdades sociais no nosso mundo atual. Um dos pontos que ele coloca é que a gente tem cada vez mais um capital financeiro se fortalecendo ao invés de outros modelos que fazem a economia de fato crescer. Ele coloca que o que faz a economia crescer, o que faz você ter avanços econômicos dentro de uma sociedade é o desenvolvimento tecnológico atrelado ao trabalho, e isso se conquista através da educação. A gente pode pensar, por exemplo, em todo o impacto que a Revolução Industrial causou. Houve um enorme salto de produtividade a partir do momento em que as máquinas começaram a ser utilizadas. Só que no nosso mundo atual, o capital financeiro, o dinheiro, não tem ido para esse tipo de avanço, e sim ele tem se tornado cada vez mais um capital voltado para rendas, ou seja, um capital que vai gerar um retorno em cima de algum tipo de ativo que não está gerando alguma forma de crescimento para a sociedade. A principal forma de a gente pensar isso é o quanto a gente tem de dependência dos bancos nos nossos tempos atuais e como os bancos eles conseguem aglomerar um poder financeiro e um poder até mesmo político enorme em suas mãos. Ou seja, todo esse dinheiro que está no banco não é um dinheiro que vai ser aplicado para desenvolvimento, para algum tipo de finalidade. Ele vai ser emprestado para o banco e o banco vai receber os juros em cima desse empréstimo. A gente pode até pensar que no momento em que o banco empresta o dinheiro, você vai ter alguma forma de desenvolvimento, só que o retorno que os bancos vão ter dessa movimentação financeira são muito altos. Então, você tem uma redução num capital que poderia ser produtivo, que poderia aumentar a produção de uma sociedade, dessa forma melhorar as condições, como por exemplo, pela geração de emprego, pelo aumento de renda, mas esse capital se torna um capital apenas para rendas, que apenas vai ser aplicado em algum tipo de ativo que não vai causar algum aumento de produtividade. Outro ponto que ele nos coloca também é o enfraquecimento dos sindicatos, que é algo que se tem percebido desde ali da década de 1980. Então, a partir do momento em que os sindicatos se tornam mais fracos, o poder de barganha do trabalhador se torna mais fraco. Então, as empresas conseguem cada vez mais pagar salários menores, não ter tantas garantias
para o trabalhador. Então isso incorre que, novamente, em haver uma redução na renda dessa classe mais baixa e da classe média. Um termo muito importante que ele coloca para discutir esse tema do aumento das desigualdades é o poder do mercado. O poder de mercado é uma espécie de desvio, uma anomalia dentro dessa ideia de livre concorrência. O que a teoria econômica nos coloca? Que a concorrência é o melhor modelo para você ter a divisão dos bens, ou seja, você tem uma determinada loja, uma outra loja concorrente pode abrir, o consumidor então vai ter direitos de escolha, ou seja, você vai ter uma amplitude de grupos que estão concorrendo entre si. Só que quando você vai olhar sobre as maiores empresas do mundo, sobre as grandes empresas, aquelas que têm um grande grau de capital financeiro, de capital tecnológico, você não vai ver tão claramente essa competitividade, porque essas empresas elas detêm um poder de mercado. Por exemplo, pense quantas marcas, quantas empresas de celular existem, talvez umas 4, 5. Quais as opções de banco que a gente tem para utilizar? Isso é bastante restrito. Ou então a quantidade de montadoras de automóvel, ou então a quantidade de empresas com esses serviços de streaming, ou então com serviços de TV a cabo. E a gente pode pensar numa série de outros nichos de mercado, como sistemas operacionais, por exemplo. Ou seja, são poucas empresas que controlam todo o mercado. E com esse seu poder, elas conseguem, por exemplo, comprar empresas menores. É o caso do Facebook com o Instagram e o WhatsApp, uma grande empresa que comprou outras empresas que estavam começando a despontar no mercado, ou então o poder de uma empresa para conseguir estrangular um novo entrante. Vamos imaginar uma grande rede de supermercados que vai, por exemplo, cobrar mais barato nos produtos do que o mercado pequeno para forçar aquele mercado pequeno a falir. Então, o poder de mercado é uma das principais formas com as quais esse modelo de desigualdade tem aumentado. Poucas empresas detêm a competitividade, elas então podem fazer o seu preço de mercado e com isso elas obtêm um nível de lucro cada vez maior, o que vai então gerar essa discrepância entre os mais ricos e os mais pobres. Outro ponto que ele nos coloca, que é bastante preocupante também, é o desenvolvimento da tecnologia da informação, mais especificamente da inteligência artificial. Então, o Stiglitz coloca que a tecnologia da informação, com essa inteligência artificial, ela tende a cada vez mais reduzir a necessidade de trabalhadores, e isso com um possível aumento até de produtividade nas empresas usando essas tecnologias. Então, havendo esse avanço tecnológico, o trabalho humano pode vir a se tornar desnecessário, e a empresa então vai ter trabalhando para si robôs, inteligências artificiais e o que for, e isso vai fazer com que haja um aumento do desemprego e que as empresas consigam cada vez mais concentrar dinheiro em suas mãos, já que está conseguindo reduzir os gastos com salários. E um outro ponto também que ele coloca em discussão é qual é o papel do governo nisso tudo. É preciso que haja uma intervenção em tudo isso que está acontecendo, por exemplo, uma cobrança de dinheiro, uma cobrança de imposto das classes mais altas para repassar aos mais pobres, a criação de políticas públicas, a criação de determinadas proteções de mercado para garantir a mão de obra ou garantir um nível salarial. Qual seria então a solução? Estaria no livre mercado? Estaria dentro do governo? Ele coloca que o governo tem que ser
um participante, justamente porque existem esses problemas dentro do conceito de livre mercado. Então, para promover uma maior igualdade, é necessário que o Estado seja o participante. Por exemplo, fornecendo educação para que as pessoas estejam mais qualificadas e isso possa providenciar um nível maior de desenvolvimento, ou então que ofereça determinados benefícios como assistência em saúde, ou então como seguro-desemprego, uma série de mecanismos para você conseguir reduzir esse impacto de redução da renda que aflige as classes mais baixas. Então, na obra do Stiglitz, a gente vê uma construção de uma tese que aponta que as empresas mais ricas, com seu poder de mercado, com sua capacidade de explorar salários mais baixos, com o uso de novas tecnologias que substituem o ser humano, estão se tornando cada vez mais ricas, e os grandes conglomerados a nível mundial se tornam extremamente poderosos. E do outro lado, a gente tem o enfraquecimento salarial das classes baixas por todos esses motivos citados, e a solução que ele nos aponta é justamente uma intervenção do governo, ou seja, a própria população começar a cada vez mais questionar este modelo para, de alguma forma, poder mudá-lo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.